Oi, Zanaya, para vocês irmos a mais vídeo do canal, é o seguinte, cá estou para mais um vídeo, e o vídeo de hoje estamos aqui para falar sobre os momentos mais emblemáticos de todos os tempos, aonde a população mundial tinha medo de ser destruída, rumos de nações inteiras foram desvirtuadas, famílias foram separadas. Isso mesmo, senhoras e senhores, vamos falar sobre a Guerra Fria com mais um vídeo comentado. Se eu pudesse classificar a Guerra Fria, eu podia muito bem classificar em separação, medo, pavor. Todo mundo sabe que a Guerra Fria foi um dos momentos mais preocupantes de todos os tempos. Mas, para começar e dar melhor resumo para a obra, temos que ficar atentos que a Guerra Fria tem seus propósitos para se classificar das demais guerras. Elas são ideologia em ascensão, poder global, sistema econômico, influências de demais guerras, manipulação de governos, política da boa vizinhança, desavenças da ONU e por aí vai para se classificar das demais guerras. Ela foi um movimento, de fato, muito complexo de se entender. E para fragmentar 44 anos de história, eu vou pegar os pontos principais dessa guerra e vou narrar para vocês ficarem um pouquinho a par da situação da Guerra Fria. Ideologia em ascensão, desavenças na ONU, sistema econômico. O principal problema do mundo é a ideologia se tornando o principal foco das decisões políticas e climáticas de hoje em dia. Mas já foi pior. Um dos principais conflitos entre a União Soviética e os Estados Unidos foi suas ideologias conflitantes. Um sistema capitalista onde preza por menos poder do Estado e o outro sistema socialista que prega pelo maior poder do Estado. Mas devo destacar uma coisa, o sistema ditatorial nada tem a ver com o sistema socialista. Tem suas diferenças e discordâncias, mas, como eu posso dizer, um bolo tem várias receitas. Mas voltando para o texto. Sendo assim, sistemas totalmente diferentes, que dividem opiniões até hoje. Então a estratégia das duas potências era espalhar a palavra no maior espaço possível, assim colocando o mundo em uma divisão que se estendeu por muitos anos, mais especificamente em 1947 até 1991, com o fim da União Soviética. Mas devo destacar outra coisa, que esse conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética já estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Havia uma corrida para ver quem chegava em Berlim primeiro, os Estados Unidos e os aliados ou a União Soviética, ou até mesmo as bombas totalmente desnecessárias de Hiroshima e Nagasaki, simplesmente para evitar que a União Soviética chegasse primeiro e tirasse o último aliado de Hitler. Mas ao decorrer dos anos, nesse processo, os Estados Unidos começou a falar mais com os países vizinhos como o Brasil, plantando suas sementes que brotariam nos dias de hoje, se é que você me entende. Ajudaria a reconstrução do Japão do próprio que destruiu, e também na economia da Europa, que além de destruída, estava falida. Também criou a OTAN, que seria para proteger os mais vulneráveis, entre aspas. Um abraço dos Estados Unidos, assim aumentando os laços do capitalismo no mundo. Logo, a União Soviética também não ficou de fora, também fez o mesmo. Criou o Pacto de Varsóvia, que seria uma resposta para a criação da OTAN, além de ter mais influência no leste europeu, que se juntaria obrigatoriamente, já que a grande parcela da população não apoiava a União, mas os militares sim. Então o processo foi conhecido como sovietização, assim instalando seu poder e influência e conseguindo os famosos fantoches. Manipulação de governos, política da boa vizinhança. E vamos avançar um pouquinho na nossa linha do tempo. A divisão mais conhecida da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. Isso todo mundo já sabe, que separou inúmeras famílias construindo um muro para separar ideologias. Mas a mais emblemática foi a Guerra das Coreias, que quase foi tomada pela União Soviética, se não fosse um atraso na reunião. Se você não entendeu muito bem, deixe-me explicar voltando
chegando a 1945, quando foi se criado a ONU, Organização das Nações Unidas, que tinha como principal garantir a paz, gerida pelos ganhadores da Segunda Guerra Mundial, que são as duas potências juntamente com a França, China e Reino Unido. Mas, obviamente, que a ONU não serviu só para garantir a paz, sim também para manipulação política, como em 1950, quando houve a Guerra das Coreias, o começo, os Estados Unidos queriam intervir com o aval da ONU, simplesmente para conseguir ter um país capitalista perto da União Soviética para enfraquecer a mesma. Mas para ter o aval da ONU, você precisa que os 5 países integrantes concordassem. Se um discordasse, não teria o aval da ONU. Mas no dia da reunião, a União Soviética acabou não participando. Assim, a ONU decidindo que sim deveria intervir na Guerra das Coreias. E deu no que deu. A Coreia do Norte sendo manipulada pela União Soviética, supostamente, e os Estados Unidos com toda a sua influência com a Coreia do Sul. Mas, obviamente, que não foi só na força bruta que os países, as potências, conseguiram seu poder de influência no mundo. Como eu tinha dito, os Estados Unidos começaram a ajudar a Europa na sua reconstrução e o Japão também, mas ele também ajudou a América do Sul, aumentando os tratados comerciais e fazendo a tal da política da boa vizinhança, como trazer ídolos dos Estados Unidos para o Brasil, ídolos do Brasil para os Estados Unidos. Um grande exemplo disso, e os mais conhecidos, é o Walt Disney vindo para o Brasil, criando vários personagens, e a Carmen Miranda, sendo mais conhecida pela famigerada música O Que a Baiana Tem. Extra, corrida espacial. 4 de outubro de 1957, começou-se uma das coisas mais conhecidas da Guerra Fria, a corrida espacial, que foi principalmente marcada o avanço da tecnologia do mundo, levando o primeiro satélite ao espaço em 1957, o primeiro ser humano ao espaço em abril de 1961, todos pela União Soviética, dando então um 7-1 nos Estados Unidos, e ao homem na Lua, que foi mais ou menos marcado como o fim da corrida espacial pelos Estados Unidos. Não porque não tinha mais como evoluir na tecnologia espacial, sim porque a população não via mais propósito em gastar bilhões e bilhões por ano financiando uma corrida que não era deles. O que a população de fato queria era infraestrutura nas escolas, mais investimento na saúde e cuidar da inflação, cuidar da economia do país que não andava muito bem, ambas as potências. E obviamente o governo não ligava muito para isso. Então houve muitos protestos, principalmente nos Estados Unidos, pelo fim da corrida espacial, porque eles realmente estavam mais preocupados com a saúde, com a educação, com o alimento que estava caro naquela época. E uma coisa que está até na Constituição brasileira era: todo o poder emana do povo. Assim, botando a corrida espacial em última ocasião, botando fim tanto no desenvolvimento rápido da exploração espacial como na corrida espacial. Colapso da União Soviética. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Senhoras e senhores, chegando perto do fim da Guerra Fria, uma das potências tinha que cair, obviamente. E como todo mundo já sabe, quem pereceu foi a União Soviética. Por inúmeros motivos. Um deles era o estado da população, que era insustentável, por causa da pouca oferta de alimentos, saúde precária, divisões de ideias políticas, censura por função da ditadura que era a União Soviética. Isso tudo desencadeou em movimentos separatistas e a corda do socialismo para o comunismo veio-se a romper. E também por ver a grama dos vizinhos capitalistas mais verde. O partido perdeu os poderes no Conselho Supremo da União Soviética por decisões dos deputados integrantes, já que era pressionado pela população. Lá, quando eu tinha falado que o poder emana do povo, o povo não queria mais o comunismo na União Soviética e nem a União Soviética, encerrando então a Guerra Fria em 1991. Mas antes de encerrar o vídeo, vem uma dúvida e um pensamento agora para vocês. Será realmente que a Guerra Fria
acabou? Por causa que todo mundo sabe que a Guerra Fria não foi só um conflito entre a União Soviética e Estados Unidos. Sim, foi um movimento global para ver qual das ideologias ia vencer, a comunista ou a capitalista. Então a gente vê hoje em dia inúmeros conflitos que parecem muito como antigamente, como a China, Estados Unidos, ou os Estados Unidos contra a Coreia do Norte, ou até mesmo no Brasil, com muitas pessoas xingando as outras de comunistas, ou mesmo outras pessoas xingando as pessoas de capitalistas. Então esse foi mais um vídeo, muito obrigado para quem assistiu, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal, e te vejo em mais um vídeo comentado. Você gostaria de mais assuntos como esse? Ou assuntos variados, palhaçadas e por aí vai? Me siga no TikTok, Twitter, Instagram e Twitch para você ficar ligado. Link na descrição.